peregrinação. Nós podemos dizer que, biblicamente, existe um propósito, existe um telos. A história ela é teleológica, ela começa e ela vai terminar com uma finalidade. Haverá um fim da história da redenção, não um fim do mundo, e para lá que nós estamos indo. Mas nessa peregrinação, existem altos e baixos. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por perdas de pessoas, lutos, noites escuras, dia mau. Nós passamos por várias coisas muito ruins, mas também passamos por momentos de vitória, momentos de regozijo, que tudo isso vem da parte do Senhor. A vida dos peregrinos é assim, é um momento no deserto, são alguns momentos de oásis, são alguns momentos de vitória, outros momentos de humilhação, de tentação, de provação, são várias as coisas que acontecem conosco. Mas nós temos que saber como nós devemos passar aqui, neste mundo, e cumprir a nossa missão corretamente. O texto que nós vamos meditar agora é um dos textos, um dos mais conhecidos do livro de Números. É um texto que mostra a famosa serpente de bronze que foi levantada. O povo de Israel, eles estavam naquela peregrinação, nós estamos falando aqui da segunda geração que saiu do Egito, e o povo, infelizmente, ainda estavam obstinados em pecar, em fazer coisas que não agradavam o Senhor. O texto vai mostrar que, no meio do caminho, eles demonstraram ali impaciência, irritação, frustração, e começaram a murmurar contra Deus, e contra o servo de Deus, Moisés. Deus, então, que é amor, mas que também é fogo consumidor, Deus pegou e entrou em juízo contra eles. Deus disciplinou aquele povo e mandou ali serpentes abrasadoras, serpentes venenosas que mataram muitos daqueles de Israel. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela é clara quando fala que o salário do pecado é a morte. Com Deus a gente não se brinca, meus amados irmãos. Deus é santo. Nós cantamos hoje aqui sobre a santidade do nosso Deus. Mas não é apenas cantar, é você entender que Ele é assim, com Ele não se brinca. O povo então se arrepende, obviamente pela obra do Espírito Santo. Moisés ora por aquele povo e Deus então na sua graça, ele levanta ali uma serpente. Mandou Moisés fabricar uma serpente de bronze, levantá-la em uma haste. E todos aqueles que olhavam para aquela serpente, após terem sido picados por aquelas serpentes venenosas, quem olhasse para aquela serpente era curado. Obviamente, meus irmãos, nós já sabemos, mesmo nessa introdução, para onde esse sermão vai nos levar. O Novo Testamento vai nos mostrar que Cristo Jesus foi levantado em uma cruz para que todos aqueles que olhem para Ele sejam também sarados, sejam curados espiritualmente, sejam salvos. Agora, o que nós vamos extrair desse texto aqui? Eu quero ver com vocês 4 lições para nós que estamos em uma peregrinação, assim como aqueles irmãos lá daquela época. 4 lições. Primeiro, pare de murmurar. Isso não agrada a Deus. Pare de murmurar. Segundo, não brinque com o Senhor, pois Ele é amor, mas Ele também é fogo que consome. Terceiro, arrependa-se dos seus pecados. Não os mantenha em sua vida. Você é crente, você não deve viver na prática do pecado. E em quarto lugar, olhe para Jesus. Em todos os momentos da sua vida, não apenas no primeiro momento da sua salvação, mas em cada circunstância, olhe para Jesus. Amém? Então nós vamos começar com o primeiro ponto, meus irmãos, pare de murmurar, porque isso não agrada a Deus. Olhe para o versículo de número 4. O texto começa com uma conjunção. Então, versículo 4, Números 21, 4. Então. Esse então está ligando as coisas que já foram ditas e escritas com aquelas que serão faladas agora, a partir do versículo de número 4. Irmãos, muitas coisas já haviam acontecido com o povo de Israel, até chegar aqui no versículo 4. Por exemplo, lá no capítulo 20, no versículo de número 1, mostra que morreu Miriam e ali ela foi sepultada. Então, a irmã de Moisés, a irmã de Arão, morreu.
Depois, a partir do versículo 2 do capítulo 20, nós entramos naquela passagem muito conhecida da incredulidade do povo de Israel, murmurando, nós não temos água, e começaram a pressionar Moisés. Aí Deus pega e fala para Moisés: Moisés, fala com a rocha. Fala a rocha, que a rocha vai brotar água para eles. Moisés, indignado com aquele povo, já de muito tempo, ele pega e fere aquela rocha. E aquilo não agradou ao Senhor. Deus então proíbe Moisés de entrar na terra prometida. Então, olha o contexto. Miriam morre. O povo incrédulo. Moisés é impedido de entrar na terra. Aí depois, a partir do versículo 14, o povo de Israel pede passagem para passar por Edom. Eles estavam em uma peregrinação e era longe aquilo. Eles queriam encurtar a viagem e pediram, meus irmãos, humildemente ao rei de Edom: deixe-nos passar por dentro da sua terra. Olha o que eles falam no versículo de número 17 do capítulo 20. Não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Ou seja, nós não vamos trazer prejuízo nenhum, deixa a gente passar pelo meio. E o que o rei falou? Não, vocês não vão passar. Se vocês passarem por aqui, o nosso exército vai se levantar contra vocês. E aí depois acontece mais uma coisa, mais um problema entre o povo de Israel. Eles então vão para o Monte Or, e lá no Monte Or, quem é que morre? Arão, o sumo sacerdote. Então, se a gente recapitular isso aí, morre Miriam, o povo murmura, Moisés não vai entrar na terra, o povo é impedido de passar pela terra de Edom, o Arão morre, o sumo sacerdote. E aí, para dizer que na peregrinação não acontece também algumas vitórias, nós vemos no capítulo 21, do 1 a 3, que diz para nós que Deus então concede uma vitória a Israel contra o rei de Arade. Mostrando para nós, só que nesse contexto, que a vida dos peregrinos aqui nessa terra é assim, não é só tranquilidade. Não são apenas momentos de oásis, mas também tem lutas, tem perdas, tem lutos. E aí nós chegamos então no versículo 4. Então, perceberam a lógica, a conexão? Esse então pressupõe várias coisas que aconteceram. Aí o texto diz: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, há um porém aí, porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Por que o povo se tornou impaciente no caminho? Porque eles pediram para passar pela terra de Edom, mas o rei não deixou. Então, ao invés deles irem pelo sul e pelo leste, eles tiveram que rodear pelo norte e pelo oeste. Ficou longe aquela viagem, ficou difícil. E o texto diz então que eles ficaram impacientes, irritados, indignados. Isso que aconteceu com eles. A impaciência levou à irritação, que levou à murmuração, que levou à frustração. E vocês podem ver no versículo de número 5, que eles ficaram tão impacientes ao ponto de murmurarem contra Deus. Olha o que o verso 5 diz: e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Meus irmãos, é a primeira vez na Bíblia, aqui até este momento, que nós temos abertamente um registro do povo falando contra Deus, porque até então era contra o servo de Deus, era contra Moisés. Mas agora, abertamente, claramente diz: e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Sabe o que é estranho e é triste nós percebermos dentro da história do povo de Deus? É que nós estamos falando aqui da segunda geração. Vocês lembram quando eu preguei em Números 13 e 14, que eu falei que o povo estava ali, às portas da terra de Canaã, já vendo a terra, já iriam passar para a terra. Aí o que eles fizeram? Pediram a Moisés que levantasse dentro do povo de Deus espias, para ver como é que era a terra. E eu falei para vocês naquela pregação, qual é a lógica de espiar uma terra que Deus já tinha espiado?
Qual é a lógica de olhar uma terra que Deus já tinha falado quem estava lá e que aquele povo não conseguiria estar de pé contra Deus? Aí eles levantam os espiões, eles olham a terra, eles falam, olha, a terra mana leite e mel. Trouxeram até um cacho de uva imenso, mas voltaram com um relatório incrédulo, pessimista. Lá tem gigantes, os nossos filhos serão presas deles. E o que Deus falou no capítulo 14? Deus então puniu aquele povo. Vocês vão voltar, vocês vão rodear a terra, vocês vão ficar aí no deserto durante 40 anos. E os filhos de vocês, os de 20 anos para baixo, que vocês falaram que seriam presas naquela terra, eles vão entrar na terra, e vocês não, vocês vão perecer, vocês vão morrer. Mas eu quero que vocês atentem para isso. Deus falou para aquela geração de mais novos, os mais novos, vocês vão entrar, os mais velhos não. Então, quem é que está murmurando agora contra Deus? A segunda geração que Deus falou que eles iriam entrar na terra. Olha o que eles falam, meus irmãos, no versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos deste deserto, onde não há pão e nem água? Ah, meus irmãos, por quê? Como que eles puderam falar isso? Por que o Senhor nos trouxe do Egito? Deus não prometeu para eles: vocês vão entrar nesta terra. Deus havia prometido, não era para eles falarem isso aqui. E vejam também que eles mentiram. Eles disseram, onde não há pão e nem água. Deus estava alimentando o povo através do maná. Deus fazia brotar água da rocha para aquele povo. Tanto que você pode perceber que a fala deles é inconsistente, quando eles dizem que não há pão, porque mais à frente diz bem assim, ainda no versículo 5, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. A nossa alma já está enojada, a gente não aguenta mais comer esse pão. Então vocês têm pão, sim. Eles tinham pão, eles tinham comida, eles estavam desprezando a comida que Deus estava dando para eles. Eles estavam dizendo que aquilo era vil, que aquilo era desprezível. Em outras palavras, eles estavam desprezando a graça do Senhor. É igual o Deus que nos dá o alimento, constantemente a gente despreza, mas apontando para Cristo, o Deus que nos deu o seu próprio Filho, que é o pão que desceu do céu, e muitas das vezes a gente murmura, a gente reclama, e a gente se desfaz dessa bondade e graça e misericórdia da parte de Deus. Então, o povo murmurou contra Deus. Isso que eles fizeram. A segunda geração. Irmãos, meditando nesse texto, o que a gente pode aprender aqui? Nesse primeiro ponto, o mesmo Deus que prometeu para aquela geração que eles entrariam na terra de Canaã, é o Deus que está aqui, que habita em nós, que também prometeu que nós vamos entrar na Canaã celestial. É o Deus que prometeu que nós vamos para um céu, que nós vamos para uma nova terra. Então, nós temos que confiar nisso, mesmo naqueles momentos de dificuldade. E aqui cada um já teve experiências ou terá experiências de momentos difíceis, de tribulação, de adversidades, de lutos, de crises. Mas estas coisas não podem te fazer parar. Pelo contrário, você deve viver pelas promessas que Deus já lhe fez. Ele vai te levar até o final. O apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, ele diz, estou plenamente certo. Veja, olha a convicção dele. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Quando ele escreveu isso, ele estava preso. Estava preso, mas mesmo preso, meus amados irmãos, ele sabia que essas adversidades, essas lutas que eu estou passando, nada vai roubar, nada vai tirar de mim esta promessa que o Senhor fez. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor vai nos levar até o fim. O que eu estou dizendo para vocês é que não vejam esta história ou qualquer outra história do Antigo Testamento apenas como uma história do passado que tem a ver só com aquele povo. Não, tem a ver também conosco.
Ou será que nós também não murmuramos? Ou será que nós também não estamos em uma peregrinação? Ou será que nós também não precisamos de uma palavra que nos traga ânimo, como esse texto aqui? Eles estavam em uma peregrinação, com desafios, com provações, com tentações. Nós também estamos em uma peregrinação com desafios, com provações e com tentações. E Deus, naquelas ocasiões ali, meus amados irmãos, Ele estava revelando o coração do seu povo. Sabia que em muitas circunstâncias da nossa vida, em coisas que nós passamos, Deus também nos prova para mostrar o que está dentro do nosso coração. Deus também nos prova para mostrar a nossa fé, a nossa incredulidade, onde nós devemos melhorar. Qual foi o passo a passo daquele povo? Impaciência, que levou à irritação, que levou à murmuração, que levou à frustração, e tem como base, como raiz, uma vida de ingratidão. Se você só vive murmurando, reclamando, na hora que as coisas não acontecem do jeito que você quer, e isso lhe leva à murmuração, isso lhe leva à frustração, você não está agradando o Senhor. Sabia que frustração, às vezes a gente pensa bem assim, frustração, impaciência, pastor, isso são coisas tão normais. Quem não se frustra? Eu queria um dia assim e as coisas não aconteceram do meu jeito. Eu queria que as coisas fossem daquela maneira e de repente não foi, e aí eu me frustrei. Mas a frustração é um pecado. Porque quando você se frustra, e aquilo mesmo fica enraizado no seu coração, você está querendo se colocar no lugar de Deus. Você está dizendo, as coisas não deveriam ser assim. E de fato, às vezes não será do jeito que você quer, mas ela vai acontecer do jeito que Deus quis, do jeito que Deus decretou, de acordo com a providência dele, meu irmão, porque não é você que é Deus, é Ele. Então, se frustrar é dizer bem assim, eu estou no comando, eu sou Deus, eu dito todas as coisas, mas não, nós não somos. Ele é Deus. Então, em primeiro lugar, pare de murmurar. Se você tem vivenciado uma vida assim, de murmuração, de reclamação, se fala coisas boas só quando está tudo bem, volte-se para as Escrituras. Mas, em segundo lugar, meus amados irmãos, nós aprendemos nesse texto que a murmuração do povo levou Deus a uma reação. O salário do pecado é a morte. Se a pessoa vive na prática do pecado, Deus ele vai responder em relação àquilo. Então, em segundo lugar, não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Deus é amor, sim, Deus é amor. Mas Deus também é fogo consumidor. Deus também é juízo. Olhe para o verso 6. Vejam que nós temos mais uma conjunção. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. A NVI vai colocar serpentes venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Que situação dramática, horrível deve ter sido isso. Deserto é um lugar de serpentes, de víboras. E Deus, que comanda todas as coisas, usou essas víboras, essas serpentes venenosas, para matar muitos dentre o povo de Israel. Sabe a conexão que nós fazemos desse texto com Romanos 6:23? É muito clara. O salário do pecado é a morte. Viver na prática do pecado, meus amados irmãos, é nós pedirmos para sermos mortos. Vivermos na prática do pecado é atrairmos sobre nós o juízo de Deus, ou a disciplina do Senhor, que é claro que a gente tem que fazer uma distinção teológica. Para o povo de Deus, nós que estamos unidos a Cristo, o Senhor não entra em juízo conosco, Ele já entrou em juízo na cruz do Calvário, e Cristo foi o nosso substituto. Então, o juízo de Deus caiu sobre Ele, para não cair sobre nós. Então, quem é crente, não passa pelo juízo de Deus, mas o crente, ele é disciplinado por Deus. O ímpio passa pelo juízo.
O crente, ele passa pela disciplina. E o nosso Senhor nos disciplina porque Ele nos ama. Porque Ele é um Pai que quer o nosso bem. Mas às vezes, meus amados irmãos, o negócio fica difícil. Viver na prática do pecado, muitos crentes acabam passando momentos dificílimos aqui nesta terra, porque estão obstinados na prática de certos pecados. Quantas pessoas, às vezes, crente, e cisma num casamento misto, ou cisma em fazer algumas coisas que não são bíblicos. Deus permite, Deus deixa. Mas só que aquilo haverá consequências. Certamente haverá consequências dolorosas para o povo de Deus. Lembra lá da ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11? Paulo está falando para crentes. E ele diz ali que muitos dormem e muitos estão doentes. Ou seja, muitas pessoas acabaram até morrendo ali, literalmente. Era um eufemismo para dizer bem assim, olha, Deus entrou mesmo numa disciplina com aquele povo. Não quer dizer que perderam a salvação, mas Deus pesou a mão. Então, cuidado, cuidado. Não barateie a graça de Deus. Não ache que, porque a salvação, de fato, ela é por graça, que você deve viver de qualquer jeito, que você deve andar na prática do pecado. Examine-se a si mesmo. Cuidado com o juízo de Deus, meus amados irmãos. Quem vive na prática do pecado provavelmente ainda não conheceu o Senhor. Nós pecamos, sim, mas a gente peca, a gente confessa. A consciência lá mostra para nós, sinaliza que alguma coisa está errada. O Espírito fala conosco na palavra, na leitura, fala conosco no momento do aconselhamento, fala conosco no momento da pregação, nos chamando a atenção que não vivam na prática do pecado, porque Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Para quem não é crente, sabia que o maior inimigo do homem, não é a carne, não é o diabo e não é o mundo. Para o ímpio, o maior inimigo do homem não é a carne, não é o mundo e não é o diabo. E quem é? É o próprio Deus. O próprio Deus é o maior inimigo do ímpio. Porque dura coisa é cair na mão desse Deus. A pior coisa para um ímpio é morrer sem Cristo, fechar os seus olhos aqui e abrir os seus olhos da eternidade, se deparando com um Deus justo, vivo e santo, e que é poderoso para fazer com que ele seja punido eternamente no inferno. Por que Jesus Cristo falou mais de inferno do que do céu? Porque Jesus Cristo queria alertar o povo de que com Deus não se brinca. Muito cuidado. Então, em primeiro lugar, pare de murmurar. Isso não agrada a Deus. Em segundo lugar, com Deus não se brinca. Deus é amor, mas é um fogo consumidor. Mas em terceiro lugar, durante a peregrinação, arrependa-se dos seus pecados. Não os mantenha em sua vida. Olhe para o verso de número 7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Meus irmãos, vejam aqui que pela graça de Deus, certamente esse arrependimento é uma obra do Espírito Santo na vida deles, e nós descobrimos isso à luz do Novo Testamento. Toda a ação da nossa vida, seja a salvação, a santificação, em cada momento é o Espírito que age em nós. Então o texto diz, no verso 7, havemos pecado, ou seja, há uma consciência de que o que eles fizeram não foi um mero erro, não foi uma falha. Se fosse hoje, alguns diriam bem assim, mas errar é humano, e deixa para lá. Não, é pecado. Pecar é pecar contra Deus, é transgredir a palavra de Deus, e isso é sério. Isso é sério, meus irmãos. Nós deveríamos ter mais consciência sobre isso, que pecado não é uma coisa banal, tanto que não é banal que Jesus Cristo foi morto em uma cruz por causa do nosso pecado. Uma morte cruel, uma morte excruciante por causa dos nossos pecados. Existe algo que faz uma barreira entre nós e Deus, que é o pecado. Então, olha, eles reconhecem, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor
e contra ti. Eles foram específicos. Deus, nós pecamos contra o Senhor. Nós pecamos contra o teu profeta. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Aqui nós temos um tipo de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo. Moisés falou sobre Cristo. Moisés falou sobre o profeta que viria. O Novo Testamento, ele mostra a vinda desse grande profeta, que é Cristo. Moisés intercedeu, mas está apontando para a intercessão de Cristo. Quem que intercede por nós? Cristo. Eu falei no sermão passado, da semana passada, eu falei, meus irmãos, Jesus orou pelos discípulos, Jesus orou por nós. Isso está lá em João 17, e Jesus continua intercedendo por nós no céu, ele é o sumo sacerdote, está lá orando. Então, essa intercessão de Moisés por eles, está apontando para a intercessão de Cristo por mim e por você. Não se esqueça disso, não esqueçam disso. Você só está de pé, espiritualmente. Quando você cai, você não fica lá, naquela situação, eternamente, porque Cristo intercede por você. Porque é Cristo que te levanta, porque é Cristo que te sustenta, porque Cristo é suficiente para a sua vida. Então pare de murmurar. Não brinque com Deus. Confesse os seus pecados. Não fique domesticando esse pecado da tua vida não, meu irmão. Em nome de Jesus. Você sabe, eu sei, quais são os pecados que ainda a gente vai ali alimentando. Parece um cachorrinho, sabe? Um gatinho lindo que a gente tem na nossa vida. E a gente vai indo. Cuidado, cuidado com esse pecado. Em nome de Jesus Cristo, hoje é dia de arrependimento. Quando você ouvir a palavra do Senhor, não endureça o seu coração. Entenda que é Deus falando. Eu estou pregando, mas eu estou pregando a palavra. E se eu estiver pregando a palavra de forma fiel, é o próprio Deus falando com vocês. É o próprio Deus. Então, se você está em pecado, confesse a Deus os seus pecados. Chame também algum irmão, isso é uma prática que é nossa também, a gente confessar o pecado uns aos outros. Olha, eu quero conversar, eu estou precisando de ajuda. Me ajude em relação a isso. Eu não consigo largar essa prática errada, mas eu quero glorificar o Senhor. Vamos conversar sobre isso. São dois pecadores conversando e ambos estão dependendo da graça de Deus. Mas em quarto, em último lugar, meus irmãos, nós vemos então que durante a nossa peregrinação, nós devemos olhar para Jesus. Então, pare de murmurar. Não brinque com Deus. Arrependa-se dos seus pecados e olhe para Jesus. Veja o versículo de número 8, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Então, o Deus que levantou serpentes venenosas, que matou várias pessoas, é o mesmo Deus que agora fala assim: Moisés, levanta aí uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, como se fosse uma cruz, e será que todo o mordido que a mirar, viverá. Então, todo aquele que estava sob o veneno daquela serpente, quando ele olhasse para aquela serpente de bronze, ele viveria, ele seria curado. Observem que Deus, ele é fogo consumidor, mas ele também é misericórdia, ele também é graça. A graça, a provisão, vem dele. Ele proveu o pão, ele proveu a água, ele proveu toda a comida, todos os recursos, ele guiou o povo durante o dia numa coluna de nuvem, durante a noite numa coluna de fogo, e agora ele proveu o quê? Uma serpente que as pessoas deveriam olhar e seriam curadas. E diz o verso 9, fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Essa foi a provisão, foi a graça do nosso bondoso Deus para aquele povo. Olhem,
e vocês serão curados. É claro que o poder em si não estava na serpente, o poder estava no Senhor, na provisão do Senhor, na graça e misericórdia do Senhor. Mas o povo que é sempre obstinado em pecar, seja a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta geração, e nós estamos dentro dessa geração do povo de Deus, o que o povo fez em relação a essa serpente de bronze? Eles começaram a idolatrar aquela serpente, e a finalidade não era essa. Abram, por favor, as Sagradas Escrituras, em 2 Reis, no capítulo 18, versículo de número 4. Veja, bem depois, o povo ainda estava olhando agora para aquela serpente, só que de uma forma idólatra, supersticiosa. E mal entenderam eles que aquilo era um tipo que apontava para Cristo. 2 Reis 18:4, diz assim: removeu, isso o rei Ezequias, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Idolatria. Não entenderam. Não era para isso, meus irmãos. Agora, para nós que temos o cânon completo, as Sagradas Escrituras, nos seus 2 testamentos, seus 2 pactos, o Antigo e o Novo Testamento, vejam que tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. O Antigo Testamento todo fala sobre Cristo. Eu quero que você abra agora o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo de número 3. Vejam para onde esta mensagem de números ela estava apontando. João capítulo 3, versículo de número 14. Olha o que o texto diz. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Vamos ler de novo. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, aquela haste com aquela serpente apontava para Cristo. Aquilo ali poderia ser destruído e deveria ser destruído, mas Cristo Jesus, ele foi também levantado em uma haste, ele foi levantado em uma cruz por causa dos nossos pecados. Ele levou sobre si a maldição da picada da serpente que nós recebemos, aquela serpente que entrou lá no Éden e que nos envenenou. Então o veneno da víbora estava sobre nós. O veneno da víbora iria nos levar para o inferno, mas qual foi a providência de Deus? Ele levantou o Filho dele, Jesus Cristo. E lá na cruz, todo aquele que olhar para ele, diz o texto bíblico, terá a vida eterna. Não é apenas olhar, é claro, nós estamos falando de confiança, de fé, de seguir, do senhorio de Cristo Jesus, de tê-lo como nosso Senhor e Salvador, de tê-lo como nosso mediador, de tê-lo como nosso Deus. Todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É isso, meus amados irmãos, que Deus queria apontar, era isso que Deus estava querendo mostrar para aquele povo. A provisão vem do Senhor. Então, meus amados irmãos, durante a peregrinação desta vida, olhe sempre para Jesus, não tire os olhos de Jesus. Para quem não conhece Cristo, olhe para Jesus para receber a vida eterna. Para quem já conhece Cristo, continue olhando para Jesus. As coisas estão ruins, olhe para Jesus. Está doente, olhe para Jesus. Está angustiado, olhe para Jesus. Está frustrado, olhe para Jesus. Vai ter um bebê, olhe para Jesus. Veio uma crise, olhe para Jesus. Eu estou num furacão de problemas, de lutas, eu estou passando por uma situação muito difícil. Tire os olhos das circunstâncias e coloque os olhos em Jesus.
É isso que Deus quer que a gente faça durante a nossa peregrinação. Só que às vezes a gente para no meio do caminho por causa da nossa inconsequência e inconsistência. Oh, meus amados irmãos, é isso que Deus está falando para nós. Olhe para Jesus Cristo, não tire os olhos de Cristo Jesus até o fim, nada pode te parar. Nenhum problema, nenhuma circunstância. Porque aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos nos lembrar dos 4 pontos, meus amados irmãos, nós que somos peregrinos. Primeiro ponto, pare de murmurar. Segundo ponto, não brinque com Deus. Terceiro ponto, arrependa-se dos seus pecados. E quarto ponto, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Que Deus abençoe vocês, peregrinos, e certamente vocês vão chegar até o final. Amém. Até o final. Porque quem vai conduzir vocês, e está conduzindo, é Cristo Jesus, o nosso Redentor.